Oi pessoal, como vocês estão? Novamente eu estou aqui no Vivências para dividir um pouquinho com você da minha vivência e da vivência que estamos experimentando nessa nova rotina, né? Como que tá aí o isolamento, como que estão as medidas para prevenção e combate ao Covid-19. Bom, o que eu quero falar com você hoje é sobre os nossos idosos, o impacto emocional e psicológico que o isolamento, essa situação mais de cárcere, essa situação de ficar mais em casa, o que pode proporcionar nos nossos idosos. Essa semana aqui em Marília eu li uma notícia muito triste de um idoso que cometeu suicídio devido a essa questão de não poder sair de casa e tudo mais, segundo parentes, né? Lembrando que aqui em Marília nós temos o grupo de prevenção ao suicídio, vou deixar o linkzinho para vocês, lembrando também que nós temos a CVV, também vou deixar aqui o número da CVV para vocês, nós temos as unidades básicas de saúde, nós temos profissionais para tratar tanto pacientes que estão nesse processo, quanto a família que vivencia também de alguma forma o processo. Mas nós precisamos nos atentar a todo o sofrimento que os idosos estão passando. Pensa, como era a rotina do idoso? Você tem um idoso na sua casa? O que ele fazia? Geralmente, os idosos eles saem para ir na farmácia, eles saem para ir no mercado, eles saem para fazer as coisas no comércio, eles saem para visitar as pessoas, eles saem de casa. A maioria deles, os idosos que são saudáveis, que conseguem sair, é essa rotina. E isso, que é o principal da rotina deles, foi tirado, tanto da gente quanto deles. Mas nós temos algumas coisas para nos entreter, né? Nós temos home office, nós temos a casa, nós temos acesso à tecnologia facilmente. As pessoas que não estão trabalhando em home office têm aí suas séries, suas coisas para fazer. As donas de casa aumentaram as coisas para fazer, enfim. Nós que somos mais jovens conseguimos nos adaptar melhor às mudanças da vida. Mas o idoso, pelo próprio processo de envelhecimento, ele tem essa dificuldade. E talvez o pilar da vida dele foi tirado, que é o sair de casa. E muitos idosos têm dificuldade, gente, de entender, têm dificuldade de acessar a gravidade da situação. Muitos idosos são repetitivos, têm um déficit de memória, então tem muita coisa envolvida. Eu queria que você pensasse como você pode ajudar o seu idoso aí na sua casa. Primeiro, uma dica para você. Se você mora com algum idoso, tentar fazer com que ele participe dessa nova rotina que está sendo estabelecida na sua casa. Que de alguma forma ele se sinta produtivo, produzindo dentro de casa, ajudando na organização. Porque nós precisamos devolver o sentido de vida. Muitas vezes o sentido era levantar, sair, fazer suas coisas individualmente. Hoje nós precisamos mostrar isso para eles e dar algumas tarefas para que eles se sintam produtivos dentro do ambiente familiar. Precisamos ouvi-los, ouvir as suas angústias, os seus medos e ouvir o que eles sabem dessa situação toda. Nos contextualizar nisso para saber como que a gente vai intervir. Os idosos que moram sozinhos, vocês já pensaram nisso? Você tem algum idoso aí da sua família que mora sozinho? Como que está sendo para essa pessoa? Nós ficamos no senso comum diz, numa sinuca de bico, né? A gente não sabe se a gente vai visitar, porque a gente não pode visitar porque a gente é um potencial transmissor. Mas também a gente não pode deixar esse idoso sozinho, porque ele pode deprimir, pode precisar de um monte de coisa. E aí? Vamos trabalhar a redução de danos, pessoal. Vamos ver dentro da nossa dinâmica, dentro da nossa família, o que a gente pode fazer, porque a gente não pode abandonar esses idosos. Uma ligação telefônica, se paramentar e ir, o que a gente pode fazer? O que você pode fazer na sua dinâmica? Quem sou eu para colocar o dedo na dinâmica da sua família? Mas eu estou aqui para te alertar, porque a gente não pode perder nem por uma coisa e nem por outra os nossos idosos. Então, a gente precisa se colocar de uma forma ativa nesse processo. Eu vi uma entrevista, uma matéria de um outro país, que os idosos foram abandonados num asilo e eles morreram. O que nós estamos fazendo, né? Com tudo isso que está acontecendo, a gente está se protegendo, a gente também está com medo, mas a gente precisa pensar nessas vulnerabilidades. Interessante que quando as crianças ficaram em casa,
todo mundo se preparou, se ajeitou, porque tem ainda, né, várias aulas online, a gente precisa ser tutor dos nossos filhos, E os nossos idosos, que são o grupo top de risco para essa doença. Como que eles estão percebendo tudo isso? Eu sei que é difícil, não é fácil. Eu sei todo o processo de envelhecimento, a dificuldade muitas vezes da gente até se comunicar com o idoso, nesse momento ainda que a gente está mais estressado, sem paciência, que a gente tem que falar 1, 2, 3 vezes tudo o que está acontecendo. Eu te entendo, eu entendo você. Mas vamos pensar e vamos tentar respirar e tentar intervir nessa situação também. Então olhe para a sua dinâmica, olhe para os seus idosos, olhe para todos os membros da sua família, cuide de todo mundo e de uma forma holística, para que não vivenciamos perdas irreparáveis e perdas muito significativas. Nós sabemos que estamos passando um processo muito difícil, doloroso, mas que possamos trabalhar para que esse processo seja amenizado a cada dia. Que você fique bem, que você cuide de você, da sua família, que possamos ter sabedoria, discernimento, presença, entendimento para lidar da melhor forma com todas as situações adversas. Um grande beijo, fique bem.